Isso é Super Spike. O jogo começa agora. Fala galera do Super Spike, tá no ar mais um episódio do Entre Linhas, o nosso quadro de entrevistas aqui no canal. E como o nome já diz, a gente vai além das quadras, vamos conhecer as histórias, bastidores, perrengues e vitórias de quem vive o vôlei de verdade. Boa noite para você que nos assiste ao vivo e bom dia, boa tarde para você que não deixe de nos acompanhar. Já chega deixando seu like, se inscreva no canal e se ainda não for inscrito, ative o sininho porque vem muita entrevista boa por aí. Obrigado a todos que nos acompanham no Super Spike e é por vocês que a gente tá sempre buscando elevar o nível dos nossos conteúdos. Então bora compartilhar esse vídeo com os amigos, com o Vôlei Fã. E para começar do jeito certo, a gente recebe hoje uma atleta pernambucana, dona de um carisma marcante e de uma trajetória construída com muito trabalho e superação. Nascida em Limoeiro, Amanda Marques começou a trilhar seu caminho no voleibol ainda muito jovem, passando pelas categorias de base e chegando à seleção brasileira juvenil aos 16 anos. Ao longo da carreira, construiu sua história por clubes como Sport Recife, Recife Vôlei, Valinhos e Brasília, até realizar o sonho e vestir a camisa do Gerdau Minas. Pelo caminho vieram títulos, finais de grandes competições e afirmação entre as principais pontuadoras da Superliga. Mas a trajetória também foi marcada por desafios importantes, como 2 lesões de ligamento cruzado anterior. Hoje, aos 27 anos, Amanda vive mais um capítulo dessa história, com a experiência de que já enfrentou diferentes fases da carreira e com o sonho de que, quem sabe, representar o Brasil em uma Olimpíada. Amanda Marques, seja muito bem-vinda ao Entre Linhas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário que vocês vão estar assistindo isso, mas queria agradecer pelo convite, dizer que estou muito feliz em poder contar um pouco da minha história aqui com vocês e dividir minhas experiências. E é isso. Vambora. Então vamos lá, sem enrolação, que aqui a gente já começa atacando forte. Você tem 1 minuto e meio para poder se apresentar, cronometrado de quem você é, de onde você veio, o que você faz, o que você come, onde você mora, tudo. Meu nome é Amanda Marques, eu sou aposta do Gerdau Minas. Eu sou nascida em Limoeiro, Pernambuco, mas morava em Recife, né? Morei em Recife por uma boa parte da minha vida. Eu comecei a jogar vôlei aos 14 anos de idade. Como vocês citaram, aos 16 anos eu fui seleção brasileira e aí foi que começou toda a minha trajetória fora do meu estado, né? Que eu fui jogar em São Paulo e, enfim, e aconteceram várias coisas. Uma delas foi a minha primeira lesão de LCA, onde foi um momento bem, bem difícil assim da minha vida, mas onde deu um start ali para mim, para crescer, não só como atleta, mas como pessoa. Tenho 27 anos de idade, atualmente moro em BH, em Belo Horizonte, e é isso que eu tenho para contar. Não é só isso não, é muita coisa, mulher. São É anos, né? muita coisa, são anos, é verdade. É uma trajetória, é uma jornada, que ainda tem É, muita água para rolar. muita, se Deus quiser. Amanda, antes do vôlei, você chegou a fazer um teste de basquete, depois de ser abordado por um olheiro na rua. Como foi essa experiência e o que ela te ensinou, mesmo tendo sido frustrante? Olha, eu confesso, quando você é muito nova e você é alta, todo mundo acha que você vai dar certo com alguma coisa, né? Com esporte, principalmente. Eu falo isso porque eu lembro quando eu tinha acabado de fazer 11 anos de idade, todo mundo falava, essa menina tem que jogar alguma coisa, ela é muito alta. E eu sempre gostei muito de saltar muito. Eu lembro que a minha mãe me conta até hoje que ela fala assim: eu nunca chamei você e você veio andando como uma criança, não, você sempre veio pulando, sempre fez tudo pulando. E a gente até brinca com isso hoje. E eu estava andando na rua com a minha mãe, literalmente andando na rua, e o cara passou, abordou minha mãe, e falou: "Você é a mãe e tal?" Minha mãe falou: "Sou." Ele: "Ai, ela pratica algum esporte?" Minha mãe: "Não, não pratica nada não." "Ah, vou fazer um convite para ela conhecer o basquete." Eu fui até lá, só que assim, eu completamente não seria um esporte que eu me identificaria. As meninas eram menores que eu e elas corriam muito, e eu falava assim: "Meu Deus, isso não é para mim."
Isso não é para mim. Então, assim, graças a Deus, eu brinco que foi bom eu ter ido pro lado do basquete antes para eu ver que não era o que eu queria, né? Mas, mas foi legal, porque foi ali que eu despertei para o esporte, sabe? Que eu conheci o esporte em si. Não foi logo o vôlei, mas foi o esporte em si. E foi uma coisa diferente para mim, porque até então eu não tinha esse conhecimento. Eu era muito nova, eu tinha 10, 11 anos, por aí. Você até Amanda, fala em uma das entrevistas, né, que sua mãe até chegou o pessoal até proibia você de ir na cama elástica, que você tinha até medo de, Até de proibia. pular. Eu não podia. Na realidade, isso era uma coisa muito frustrante, você que vai me entender. Tinha muita festa de interior e aí tinha parques de diversões. Eu não podia, eu era criança ainda, mas eu não podia participar de alguns brinquedos, ir em alguns brinquedos, porque simplesmente eles não deixavam. Cama elástica, então, esquece, eu não ia, porque eles ficavam com medo que eu saísse para fora para fora do brinquedo, mas isso foi desde muito novinha, sempre gostei muito de saltar, sempre. E era natural essa coisa do saltar muito, sabe? Sempre foi natural para mim. a altura não ia te ajudar tanto na ginástica, né? A altura não ia e olha, sendo bem sincera, hoje para a posição que eu jogo, eu sou baixa, eu tenho 1,82. Então, assim, óbvio quando a gente coloca um tênis, a gente dá uma roubadinha, vai para 1,84 ali, mas ainda assim hoje eu falo que a minha grande vantagem é que eu sou saltadora, é que eu salto. Isso no vôlei é uma coisa que conta, mas eu na teoria ali eu não sou tão alta. Mireia Luiz, né, senhoras e senhores? Amanda, você é uma mulher nordestina, né, vindo de Pernambuco e agora tendo a oportunidade de jogar no Minas, que é um time que tem tradição de base. Como que é a base na sua realidade no Nordeste e agora você tendo um pouco de contato com a base no Minas? Que impacto você acha que isso tem ou não na carreira da atleta, sobretudo na sua experiência? Bom, eu acho não, tenho certeza. A base é totalmente importante para a formação do atleta. Eu, Amanda, não tive essa base. Por que eu não tive essa base? Eu fui pulando muitas etapas. Eu comecei o vôlei um pouco mais tarde, então assim, eu já fui pulando. E a gente não tinha muito, porque não tinha muito campeonato lá. Então, automaticamente, você era infantil, mas você já jogava juvenil, porque não tinha time infanto para jogar. Então, assim, a base é a parte mais importante da formação do atleta, porque é a base que forma o atleta até você chegar no profissional, até você chegar ao adulto. Então, assim, hoje no Nordeste, estou até feliz que alguns projetos estão surgindo para que essas meninas venham e comecem a ter uma base ali, o contato com o vôlei desde nova. Mas a gente sabe que não é a realidade hoje no Nordeste. Eu, como comecei lá, sei que não. A gente sabe o quanto é importante o investimento, né? Desde de novo ali, desde das atletas novas até o adulto. Então eu lembro que na época que eu estava no Nordeste, que eu estava jogando, eu joguei nos dois times, né? Que tinham um investimento um pouco melhor, que era o Sport Clube do Recife, e joguei pelo Náutico também, um período ali. Mas era aquela coisa, era esporte contra o Náutico contra o esporte, era esse o campeonato, entendeu? Então muitas meninas paravam de jogar com potencial gigantesco, mas paravam de jogar porque não tinha incentivo, porque não tinha estrutura, porque não tinha, porque não tinha incentivo. E eu acho que muitas meninas daquela época, que foram da minha geração, aquela época, que pararam de jogar por isso, por falta de incentivo, por falta de esperança ali, de se tornar uma atleta ou uma jogadora de vôlei profissional. E são poucas que saem dali e vão para um time no Sul, Sudeste, que foi o meu caso, que fui para São Paulo. Então, assim, eu vejo hoje um pouco de melhora, mas ainda assim falta muito para que o Nordeste tenha esse investimento, que invista, que olhe para as atletas desde a base, que crie essa formação até que elas se tornem atletas profissionais. Então, assim, é uma coisa que eu falo muito, que eu queria muito que acontecesse no Nordeste, que a gente sabe que não é a realidade ainda. Então, muitas meninas, para ser ou se tornar uma jogadora, precisa sair do Nordeste, precisa buscar novas oportunidades, que a gente sabe que acontece no Sul e no Sudeste. Infelizmente, para você hoje, eu quero ser uma atleta de vôlei, você vai ter que ir para São Paulo jogar um campeonato paulista, você vai ter que ser vista.
Porque se você continuar lá, você não consegue ser visto. E foi o meu caso. Você trouxe um ponto importante, né, Amanda? Não é necessariamente a ausência de talentos, e sim Não. é só simples o fato de ser visto, né? Ser visto, exatamente. Que a Que Amanda legal o seu fala, depoimento. é muito ratificante, porque olha assim, eu sou do meio do basquete, Amanda, e olha assim os campeonatos, principalmente o pernambucano daqui, e pior que esse ano não vai ter campeonato pernambucano, o pessoal criou uma outra competição para se sobressair, e aí praticamente a final é sempre os mesmos times. Ou ainda é o Sport, e tem um projeto que surgiu há 10 anos, que é o Aurora. Então, todo ano a final é Sport e Aurora. Tem um ano que Garanhuns tenta furar a fila e tirar a vaga do Aurora, mas assim, nunca foge desses três times. É sempre esses três o domínio. E assim, muitos talentos que surgem realmente acabam saindo para outros locais, né? Tem até um colega meu, por exemplo, que saiu daqui, foi seleção pernambucana e foi aí para o Minas, inclusive. Mas assim, tem que sair daqui porque, infelizmente, não consegue continuar, não consegue prosperar aqui porque o nível de oportunidades é muito Muito pequeno, né? pequena, muito pequena. Isso é verdade. Eu concordo Pior? plenamente. Mas eu falo também, o esporte é uma coisa. Eu falo isso para todo mundo. A minha irmã, como eu falei para vocês, tem 16 anos, é mais nova do que eu. Hoje eu sou uma inspiração para ela, né? Ela cresceu, então ela se introduziu no esporte, óbvio, porque é algo que ela gostava, mas algo que veio de mim, né? Porque ela me assistia jogando. Mas para você ver como que as coisas, nessa geração, muitas amigas minhas que jogaram comigo em Recife nessa época, elas até brincam, mãe, tu foi a única que virou atleta, que foi isso. Mas graças a Deus o esporte me deu hoje uma arquiteta, uma fisioterapeuta, porque a partir do esporte elas foram bolsistas em faculdade. Mas para você ver, como de 30, 40, 50 meninas, uma saiu, uma virou atleta, uma virou profissional. Entende? Assim, é muito grande, mas é um funil, assim, sabe? Só sai uma. Porque para você ser vista, como eu falei, para você ser vista, você tem que sair. Senão, não tem como você continuar lá e você achar que você vai virar uma atleta profissional porque você não é vista. Você não tem oportunidade de ser vista. Essa é a questão. E eu, Amanda, certamente é uma coisa que também nesse processo deve ter sido fundamental para você, é a sua rede de apoio, né? Como foi a sua família, apoio financeiramente, socialmente, motivacional, porque são vários fatores que compõem. Como que era a sua realidade? Qual foi a fundamentação da sua família nesse seu processo? Olha, graças a Deus eu falo que eu tenho uma família que me deu tudo. E não tô falando de dinheiro não, tá, gente? Porque eu não vim de berço de ouro, pelo contrário. Mas, assim, foi uma família que sempre fez de tudo por mim. A minha mãe, ela é de uma família de 7 irmãs, mulheres e um homem. E elas jogavam, em Limoeiro, elas jogavam handebol. A minha mãe foi atleta de handebol com todas as irmãs dela. Inclusive, eu brinco que elas eram um time só, né? Que eram 7, já era um time de handebol. E a minha mãe teve ali o conhecimento do esporte. Minha mãe sempre foi apaixonada pelo esporte. Era muito boa no que fazia, mas não teve oportunidade. Porque naquela época era você tem que estudar, você tem que trabalhar. Então, assim, minha mãe não teve essa oportunidade de se tornar atleta. E ela viu isso nas filhas. Começando por mim, que fui a primeira filha dela. Então, assim, minha mãe sempre me apoiou muito. Eu lembro que eu saía para a escola de manhã e depois eu ia para o clube. Treinava na escola, depois ia para o clube. Minha mãe ia me buscar, ia me levar em jogos. Para ela não tinha problema. E, assim, isso, querendo ou não, é dinheiro, porque é custo, né, de você ir para um lugar para o outro. Viagens que a gente fazia. Graças a Deus, eu tive muito apoio de muitas pessoas, treinadores que me davam tênis, que me davam joelheira, que me davam todo o suporte ali para poder jogar. Eu tive um técnico que, até hoje eu brinco, ele é um pai para mim, que é o Adalberto Nóbrega, que é do Recife, que faz ali, tenta manter o projeto vivo, né? Que é um projeto ali de vôlei, e agora iniciou pela base, né? Começou pela base. Então, um cara que me apoiou muito ali nessa minha formação toda, um cara que estava do meu lado ali com todo o suporte.
Então, graças a Deus, a minha família foi essencial, porque eu sei que não é o caso de todas as atletas. Hoje em dia, você ter o apoio da sua família, você ter ali o incentivo, porque você não passa só pelos... Para você chegar no momento bom, você passa por muitos momentos difíceis. E a minha família foi importantíssima para mim. Eu falo que hoje eu cheguei aqui, não foi sozinha. Foi muito deles, sabe? Muito desse apoio, de acreditar muito em mim, acreditar que iria dar certo. Eu acho que eles acreditavam mais que eu, para ser sinceros. Qual o nome da sua mãe? Minha mãe é Edivânia. Ah, então Edivânia tá aí, né? Deu certo. Minha mãe é louca por vôlei, ela assiste masculino, feminino, tudo que tiver ela assiste. Minha mãe é louca pelo esporte. Aí eu falo que a gente se Que tornou... legal. Para ela, é muito gratificante ela ver as filhas jogando, que era uma coisa que ela queria ter feito, ter sido quando era jovem. E, infelizmente, ela não conseguiu. E no nível da Legal. capital já é mais difícil, imagina no interior. Porque você joga. Exatamente. No interior só tem aquela. Se não tiver um rival, você praticamente fica à mercê de parar como aconteceu com a sua mãe. Mas assim, Amanda, você, depois do basquete, vai para a escola, tem a questão da educação física, que é importante, inclusive a educação física é uma coisa que marca, né? Muitas das vezes as pessoas pensam que a educação física é só um passatempo, mas isso pode trazer e revelar grandes atletas. E aí eu te pergunto, né, como o vôlei deixou de ser uma educação física para você, uma brincadeira de educação física, para de fato virar um caminho profissional? Eu falo que o vôlei que me achou, né? Porque eu estudava numa escola pública em Recife, e aí eu tinha um professor, Marcel, o nome dele, e ele sempre foi muito envolvido no esporte. Só que aí teve um dia que a gente... Olha que engraçado, como que eu descobri que eu gostava de vôlei. Eu nunca tinha jogado vôlei, sabia nem como que era, fundamento, sabia de nada. E a gente tava brincando na época, era 7 cortes. No sétimo você dá uma cortada, né? E aí eu lembro que eu sempre era muito boa, porque subia a bola no sétimo, eu chegava lá em cima e acertava as pessoas. E aí ele me viu jogando esse jogo e falou assim: Amanda, você já jogou vôlei? Você sabe o que é o vôlei? Falei, Marcel, não. Ele fez uma aula só explicando o que era vôlei. Então a gente teve uma aula, ele explicou sobre o vôlei e eu fiquei curiosa. Falei, nunca joguei, mas é uma coisa que eu acho que eu gostaria. E aí, sem saber de nada, literalmente nada, ele falou assim: vou levar você para um teste numa escola particular. Você ganhava bolsa, né? Na época tinha as escolas que elas forneciam bolsas para os atletas. Eu falei, eu vou. Você acha que eu não tinha tênis? Eu não tinha tênis, eu fui com tênis normal, tênis de sair. Na rua, assim, eu fui com tênis normal, porque eu não tinha tênis, eu não tinha nada de vôlei. Não tinha conhecimento do vôlei. E eu fui, toda desengonçada, magrela, cheguei lá. O técnico olhou pra mim e falou, ela já jogou vôlei? Ele, não. Tá bom, bota ela lá. Começou, não sei o que, nananã, fiz tudo. Ele, ela passou. Aí eu passei só pela altura, né? Não, ela tem potencial, não sei o quê. E aí, daí eu comecei, foi a primeira escola que eu fui bolsista. Eu estava ainda no ensino fundamental. E aí eu estudei o meu ensino médio, tudo, em escolas particulares, sendo bolsista. Então, assim, olha que engraçado, de uma aula de educação física, eu fui parar numa escola particular e eu fiz toda a minha formação do ensino médio. Então, assim, veja como eu falo para vocês que o esporte abre portas. Fora isso, eu falo tantos outros lugares, experiências, pessoas que eu conquistei, que eu conheci ao longo, né, da minha trajetória como esporte. Veja a importância que tem o esporte na vida das pessoas, seja elas que vão virar atletas profissionais ou não. Então, assim, hoje eu poderia não estar aqui como atleta profissional e poderia estar aqui sendo uma arquiteta, poderia estar aqui sendo uma professora, sendo uma médica, porque o esporte iria me abrir essas portas, sabe? Pelo estudo, entende? Então, assim, eu acho que eu falo que a educação física, para mim, ela tirou o tampão, assim, dos meus olhos, sabe? Eu enxerguei
outro lado, assim, da vida, do esporte, que eu não tinha noção. E você vê, uma simples aula de educação física. Por Você meio da acompanhou educação, assim, a né? seleção, Por meio da a educação. Superliga? Você acompanhava a seleção, a Superliga nesse período, ou foi depois que você começou a jogar vôlei que isso se tornou mais concreto para você? Depois que eu comecei a jogar vôlei. Depois que eu comecei a ser introduzida ao vôlei, eu comecei a entender como funcionava. Aí eu começo a assistir, aí eu começo a acompanhar. Mas até então eu não tinha contato com vôlei. E não sabia, igual você falou pra você, eu não sabia o que era manchete, eu não sabia o que era um toque, eu não sabia os fundamentos do vôlei, porque nunca tinha sido me apresentado, eu não tive acesso a isso antes. Amanda, 3 perguntinhas rápidas, com breves justificativas, para dar uma aquecidinha aqui na nossa conversa. Qual o melhor jogo da sua carreira? Qual o melhor jogo da minha carreira? Olha, eu falaria 2 jogos, mas eu vou falar primeiro um. Eu vou falar um que fez, eu brinco, fez o que eu assinar meu contrato com o Minas, que foi na época que eu estava jogando no Brasília. Quem me acompanha desde essa época vai lembrar. Eu estava jogando no Brasília, foi minha segunda temporada no Brasília. Uma temporada assim que eu estava muito bem. E a gente jogou contra o Minas e a gente ganhou 3-2. Janeiro. Você ganhou o Viva Vôlei, não foi? Eu ganhei o Viva Vôlei. Assim, a gente jogou super bem, enfim. E eu brinco que ali eu assinei meu contrato com o Minas. Então foi um jogo muito importante para mim. Enfim, acho que foi importante para mim porque eu estava realizando um sonho. Assim, eu estava jogando contra uma equipe que eu admirava, que eu respeitava muito, mas ao mesmo tempo eu estava... como que eu falo? Eu estava jogando contra a equipe que eu respeitava, mas eu estava... Não é que eu estava ganhando, eu estava mostrando quem eu era, eu estava mostrando meu jogo, sabe? Então, assim, foi muito importante para mim. Na minha carreira, eu acho que foi um jogo muito importante para mim, assim, para mostrar o que eu era capaz, sabe? O pior jogo e o que deu errado e o que você aprendeu? Ai, Deus. Olha, eu acho que um jogo frustrante para mim, assim, foi um que a gente jogou contra o Osasco. A gente foi semifinal, isso. A gente tinha ganhado o primeiro jogo em casa, era melhor de 3, a gente ganhou em casa, a gente tava ganhando lá em Osasco. E simplesmente a gente ia fechar o jogo em 3-1 e acabou virando 3-2 para ela. Foi um jogo bem frustrante. Olha, Amanda, você está entre um Minas tenista e um osasquense. Então, assim, a felicidade de alguém é a tristeza de outro, entendeu? É porque eu sempre brinco que os nossos jogos principalmente os meus, assim, foram mais contra o Osasco, né? Os mais difíceis, assim, no sentido de jogo muito pegada ali e decisão em mínimos detalhes. Uns muito bons, outros frustrantes, né? Mas que faz parte. Um jogo inesquecível enquanto telespectadora. Enquanto telespectadora... Pode ser da vida, sim? Da vida. Cara, eu poderia falar vários aqui que eu já assisti como telespectadora. A seleção brasileira feminina, na minha época, nessa época que ela jogava, eu ainda tinha 3 anos de idade, eu era muito jovem, mas depois de anos eu assisti, até hoje é emocionante para mim assistir. A final masculina do Rio 2016 também, para mim, contra a Itália, foi... Assim, teve muitos jogos que eu assisti depois de sendo telespectadora e foi assim, bem, bem emocionante. Tô contigo. 10 anos, né? Completamos 10 anos 2 semanas 10 atrás. anos, 10 anos. Vai lá, Guilherme. Amanda, agora a gente vai montar um jogador com os seguintes atributos, podendo ser atletas da atualidade ou do passado. Ok. Então, inteligência de jogo. Inteligência de jogo? Eu vou falar uma que eu acompanho, que ainda joga, que para mim é uma jogadora fora de curva. Eu vou falar a Gabi. Inteligência de jogo, eu falaria Gabi. Ataque. Ataque? Eu vou puxar a sardinha pro Brasil. Vou falar a Thaísa. Vou falar Thay. Ataque.
Passe. Passe? Ah, eu falaria Jaque. Que inclusive é minha conterrânea também, pernambucana. Eu falaria Jaque. Defesa. Defesa? Eu jogo hoje com uma excelentíssima líbero, a Nay. Eu falaria Nay e a Fabizinha. Saque. Saque? Saque eu ficaria entre Antropova e Melissa Vargas. Liderança. Liderança? Liderança? Eu acho que a gente tem boas líderes assim no vôlei. Eu vou colocar. Tem muitas, eu não consigo escolher uma, não. Eu vou colocar a Gabi também. Uma jogadora que poderia ser técnica, na sua concepção. Uma jogadora que poderia ser técnica. Deixa eu pensar. Tem tantas, né, que poderiam, assim, que eu acho que são. Eu vou falar uma que agora recentemente se aposentou, que eu acho que poderia ser técnica. Eu falaria Carol Gataz. Eu falaria Gataz. Ela leva muito jeito. Ela Uma leva jogadora... muito jeito. Exato. Uma jogadora de raça, que joga com raça, com coração. De raça. Eu já joguei com várias. Com várias, assim. Eu vou falar a Nay. A Nayeme. Eu brinco de nordestina é arretado, né? Eu falaria Nayeme. Ela é raçuda. Maranhense com pernambucana. Maranhense com pernambucana. Uma boa combinação. Uma jogadora boa de grupo. Uma jogadora boa de grupo? Deixa eu ver que eu joguei. Tem um monte também. Eu vou falar a Pri. A Pri Daroit. Quem escolheria para ser seu técnico? Quem eu escolheria para ser meu... Aí você... Quem eu escolheria para ser meu técnico? Ixi. Eu vou escolher meu técnico, né? O Vissoto, o Leandro Vissoto. Boa, hein? Rápida. Amanda, a gente já trocou uma ideia aqui sobre esse fatídico jogo que você acabou de relatar pra gente, que foi um jogo bem importante na sua carreira, onde você sai com o Viva Vôlei contra o Minas. O que aquela Amanda do Brasília, naquela situação, porque acaba hoje olhando para trás, como você mesmo disse, e acaba sendo um jogo que dividiu sua carreira do que era o passado Brasília, que é a sua atual realidade dentro do Gerdau Minas. Como é que foi essa transição da Amanda do Brasília para essa transição do Gerdau Minas? Olha, eu tenho muita gratidão por ter jogado no Brasília, por ter construído ali uma parte da minha carreira lá no Brasília, né? É um clube muito acolhedor, sempre me ajudaram muito desde a diretoria, a comissão, então assim, foi muito importante para mim jogar lá. Mas é um divisor de águas, né? A gente lá no Brasília a gente jogava e a gente tinha os nossos times que a gente tinha o confronto direto e não era o Minas. A gente sabia muito bem disso, que não era o Minas o nosso time que a gente iria ter o confronto direto. Mas foi um jogo ali para mim muito importante, porque eu acho que eu estava num momento muito bom da minha carreira, estava me sentindo leve, sabe? Eu estava conseguindo jogar, enfim, uma equipe muito boa, muito acolhedora, jogava muito junto. Então, acho que foi muito importante para mim, mas ir ao Minas, né, dar esse passo a mais, foi um divisor de águas, porque tudo muda quando você... Para mim, quando eu chego no Minas, eu começo a olhar o voleibol, assim, de outra forma. Isso começa desde a estrutura até... Então, quando eu chego ali no Minas, né, eu olhei o voleibol de outra forma, porque era um jogo muito veloz, né?
Quando meu primeiro ano, minha primeira temporada no Minas era o Nicola, então era um jogo muito acelerado e tinha todo um sistema. Então eu lembro quando eu cheguei, eu fiquei meio, sabe, demorei ali um pouco ali para para entender como é que funcionava o jogo, e foi uma divisão de águas, porque mudou também o meu jogo, né. Eu comecei a jogar mais rápido quando eu cheguei aqui no Minas. Então, assim, foi algo muito importante, porque eu não sou aquela atleta extremamente forte, aquela oposta, porque hoje você vê as opostas do mundo todo, elas são fortes, não é o meu caso, eu sei disso. Qual que é a minha vantagem? Eu sou saltadora e eu sou rápida. Então é isso que hoje eu jogo, no alto nível e jogo por isso. Então quando eu vim aqui para o Minas, foi algo que eu aprimorei muito, juntamente com o Nicola, que era a escola dele, né, que era jogar rápido. A Kizzy já vinha batendo essa bola muito rápida, junto com a Jenna na época. Então, assim, eu lembro que quando eu cheguei, foi algo que eu demorei a adaptar, mas foi algo que para mim, foi um divisor de águas, assim, foi jogar rápido, né, que hoje, a nível mundial, jogar rápido é o que todo mundo está fazendo, tendo em vista que feminino a gente tem uma defesa muito boa, um bloqueio muito bom. Então hoje, se você joga rápido, você tem essa facilidade, vamos dizer assim. E no meu caso, não sendo a atleta extremamente forte, eu acho que isso me ajuda muito. Amanda, especificamente assim, bem sobre o que você acabou de falar da gente, de ser uma aposta saltadora e que joga rápido, tendo em vista algumas últimas declarações de Vissoto, já treinando com ele ultimamente, como que estão suas expectativas nesse sentido, assim, levando em consideração a sua característica enquanto atleta de vôlei para essa temporada especificamente? Olha, um ponto bem importante o conhecimento que ele está trazendo lá dos Estados Unidos para cá. Eu acho isso bem interessante, bem legal, essa proposta que ele está trazendo para a gente. A gente tem um time muito novo, né? Alguns experientes que já estão aqui há um bom tempo, a gente tem um time bastante novo. E assim, eu acho que o grande importante disso tudo é você acreditar na ideia, né, do que ele vem propondo fazer. Como eu falei, é um cara jovem que está aí com várias coisas boas para aprimorar, para incrementar no vôlei. E eu acho que a ideia dele é essa também, é uma ideia de um jogo rápido, um jogo consistente. E eu acho que com a equipe que a gente tem hoje, né, com atletas, como eu falei, jovem, eu acho que isso vai ser bem interessante, bem legal. Eu Ô, estou Amanda, bem ansiosa para Nós isso. também estamos. estamos. Mas assim, com esse convívio do Vissoto, esse pouco convívio até o momento com o Vissoto, quais são os aprendizados que ele já falou de atleta que ele já passou para vocês, jogadoras mais novas, né? O que é que é, fez para ele que deu certo, que ele passa para vocês que pode dar certo também no futuro? Eu acho que é muito legal você ter um técnico que já foi atleta de vôlei. Eu acho isso bem importante, porque ele entende basicamente como funciona a nossa cabeça, mesmo ele mesmo ele tendo sido atleta do vôlei masculino, que é totalmente diferente, né. Eu digo assim, o estilo de jogo, mas é um cara muito paciente, em ensinar, você vê que ele quer, sabe, ensinar, ele quer passar o conhecimento dele pra gente. E eu acho interessante a gente entender isso e reproduzir, né, e tentar fazer. Então, inclusive, eu vou dar um exemplo aqui interessante, ele tinha reparado que eu nunca tinha reparado. Ele falou assim: "A gente estava tendo um treino de defesa", ele: "Ó, esse movimento que você faz de trazer o braço para trás e voltar, você está perdendo tempo. Já deixa seu braço parado, já vai, já faz a manchete, já defende". Então, assim, são coisinhas que ele traz pra gente, que ele já trouxe, né, até coisas que eu não tinha reparado nesse longo tempo, que ninguém nunca me corrigiu, ele já chegou e já falou: "Ó, faz desse jeito, faz dessa forma", e funcionou. Então, assim, isso é muito interessante, muito legal também, e a visão dele como atleta, né, do que ele passou como atleta, que ele tenta trazer isso pra gente também. 3 temporadas no Minas, 3 técnicos diferentes, né, Amanda? 3 técnicos diferentes. O primeiro foi o Nicole, né, recentemente o Lourenço eu não tive muito contato com ele como técnico, assim, eu digo,
não tive uma temporada inteira com ele, porque, enfim, aconteceu a fatalidade de eu me lesionar, mas ali os 3 primeiros meses do início da temporada eu pude trabalhar com ele ali, pude vivenciar os conhecimentos dele, e foram 3 escolas, está sendo 3 escolas, pouco mais diferentes, assim. O Nick, um jogo muito rápido, muito agressivo, o Lourenço também tinha um jogo rápido, mas não era tão rápido igual o do Nick, e agora chega o Leandro com outra cabeça também, mas também com um jogo rápido, um jogo interessante. Então eu acho legal, essas mudanças também são legais, assim, sabe, você vai se descobrindo e vai aprendendo coisas diferentes também. Mudando o atleta. Amanda, você já teve conquistas importantes, como um bicampeonato mineiro, você também foi campeã da Supercopa com o Nicola, ganhou também a Copa Brasília, além dos vices da Superliga na última temporada e da Copa Brasil. Qual desses títulos ou finais tem um significado mais especial para você? Eu falaria que eu joguei antes de me machucar. Eu falaria o Campeonato Mineiro, porque eu estava jogando efetivamente, né? Então, assim, eu participei de todo o processo, enfim. Então, eu acho que eu falaria esse para mim. Mas tem vários outros que foram importantes para mim, participações. Acho que eu consigo falar mais dos que eu estava jogando em quadra, né? Então, eu falaria esse do Mineiro. Mas teve vários outros que foram legais para mim, foram interessantes. E eu brinco que eu falo assim, eu queria muito, muito, muito ter jogado o último agora, que foi a final, né, da Superliga, porque um dos meus maiores sonhos é ser campeã, né, da Superliga um dia. E ter acontecido o que aconteceu e eu não poder estar na quadra, não poder ajudar de alguma forma, isso para mim foi bem frustrante, assim, mas faz parte, as meninas lutaram bastante. E, enfim, voleibol é isso, você ganha, você perde e você lida com os resultados, né, com as frustrações. É isso. Amanda, bate-bola raiz agora, ainda sobre vôlei, eu te falo uma palavra e você já me mete a jogadora que vem na sua cabeça, ou enfim, a Tá, resposta, papum. tá, O que vier primeiro. tá. Melhor jogador do mundo hoje, ou jogadora. Vargas, Maior da história. maior da história, Fabizinha. Melhor técnico que já teve. Melhor técnico que eu tive, eu vou falar o Nicola. Companheira de time mais engraçada. A Frida Reuth, Um jogo que queria ter jogado. a final da Superliga do ano passado, Uma torcida inesquecível. Gerdau Minas. Uma rivalidade. Uma rivalidade? Ixi, Praia Clube. Agora você vai montar o seu time ideal dos sonhos pra gente. Duas ponteiras. 2 ponteiras? Tá, eu vou colocar a Gabi e a outra ponteira. Ixi, tem tantas ponteiras. Pode ser as que já não estão mais jogando, né? Aposentada, transcendeu Fegaray, tudo. Fegaray e a Gabi. Levantadora eu Centrais. colocaria. Ah, perdão, desculpa. Pô, Centrais. pode? Eu vou colocar a Thaísa, a Thay e a Valeuska. Levantadora. Fofão. Oposta. Oposta. Hum, oposta. Sheila, Líbero. Fabizinha. Inversão do 5-1. Inversão do 5-1. Hum, ixi, agora me pegou. Inversão do 5-1, deixa eu pensar. Ai, gente, eu esqueci. Dani Lins. Dani. E oposta, Você pode se escalar. eu vou colocar eu com a Dani, ó.
Imagina? É isso. Pode ser, pode ser. Acho justo. Que massa. Amanda, você falou de Thaisa e Dani Lins na sua seleção. E na entrevista que você deu à revista Itatiaia, você tinha as duas como referências. O que você aprendeu observando essas duas atletas, que não necessariamente nos fundamentos, mas na maneira de ser jogadora do alto nível? A Thay foi alguém que eu assisti quando era mais nova e alguém que eu sempre admirei pela garra, enfim, pela superação, pela história que tem. E hoje jogando com ela, eu falo que é uma honra aprender com ela todos os dias. É uma atleta que você só de ver, você já aprende alguma coisa, sabe? Então, enfim, é uma honra para mim. A Dani, porque a Dani é uma conterrânea e uma pessoa que eu admiro muito, não só como atleta, mas como pessoa também. Eu até brinco com ela, falo: "Dani, por favor, não", eu até brinquei com ela: "Não se aposenta até eu jogar com você um dia", porque é alguém que eu admiro e vai além do ser atleta, sabe, da pessoa mesmo dela. Tem algum bastidor É, que você quer pode... dividir, que você já teve com a Thaisa? Que tem os bastidores, mas eu não sei se eu poderia contar pra você. Melhor não, Olha, melhor não. é esses melhor não, que é o que a gente mais quer ouvir, sabia? Mas, Né? mas vamos embora seguindo por aqui. Aos 18 anos, você teve uma lesão no joelho, se não me engano, no direito, e na última temporada você acaba tendo uma outra lesão num outro joelho. Como você adiantou pra gente, você suspeita que teve uma inveja aqui a rolar na busca por se igualar os dois joelhos. O esquerdo resolveu te Ai, fazer gente, essa pecado. competição. Mas conta pra gente como foi esse processo de recuperação e, sobretudo, a cabeça, né, de uma menina de 18 anos e agora de uma mulher de 27. Como foi esses dois processos de recuperação? Você estava em locais distintos da sua carreira, certamente com infraestruturas diferentes. Qual o impacto dessas lesões na sua vida hoje? Totalmente. Como você falou, são 2 Amandas diferentes, né. Uma Amanda eu tinha recém feito 18 anos, muito nova, ainda não jogava profissional, em um time de nem um pouco que não tinha muita estrutura, né. Então, assim, foi um momento difícil da minha vida, mas eu acho que pela circunstância do momento em que eu estava, eu lidei melhor com aquilo, entende? Hoje, com 27 anos e no momento que foi da minha carreira, por que que eu falo no momento que foi? Eu estava tendo a oportunidade de jogar no time que eu sempre sonhei, eu estava vindo, né, sabe, me preparei para isso, estava tendo essa oportunidade e aconteceu essa fatalidade. Obviamente eu já sabia tudo que iria acontecer por já ter passado há uns anos atrás, mas aí entra a parte da frustração, né, de você não entender o porquê que aquilo aconteceu, na realidade de você buscar respostas de por que aquilo aconteceu. Então, assim, obviamente foi mais fácil por onde por onde aconteceu, né, por ter sido em um clube com uma estrutura fantástica, uma equipe médica, fisioterapeutas, preparador físico, assim, tive toda uma estrutura e um apoio totalmente diferente da minha primeira lesão, então, assim, nem se compara a isso. Mas eu acho que o principal foi a minha cabeça, sabe, de você ficar procurando respostas e tentar entender o porquê que aquilo aconteceu, e no momento que aconteceu, mas depois que eu brinquei que eu brinquei não, foi a realidade, eu vivi um luto ali de uma semana tentando digerir tudo o que estava acontecendo, por que que tinha acontecido, mas depois eu passei a entender que não, que bom que foi, não que bom, mas foi num lugar que eu tô bem assistida, sabe, que eu tô bem acolhida, que eu sei que eu vou ter uma boa recuperação, e daí dar o start para começar essa recuperação, que foi uma recuperação longa, ainda tá sendo, né, não acabou ainda, mas graças a Deus foi no lugar que eu tive todo o apoio, e não só fisicamente, mas isso foi interessante e bom para o meu mental, para trabalhar disso em mim que como que eu iria lidar daqui para frente depois dessa lesão, né, da forma que foi. E Amanda, você é uma jogadora saltadora. Isso a primeira impactou? E como que tá as suas expectativas agora?
para poder voltar em relação a isso também? Eu brinco com meu filho Ricardinho, eu falo: "Ricardinho, não", a minha preocupação, uma das maiores é: "Será que eu vou saltar igual eu estava saltando?". Ele: "Para com isso, você já está saltando bem", e eu já estou saltando bem, mas obviamente controlado, né, porque, tudo tem ainda tá na fase do controle, que é como eu falei, eu tô na introdução da volta à quadra ali, junto com as meninas, então tudo isso exige um cuidado e uma cautela, né, porque não pode ser demais e também pode ser de menos, então a gente tá indo gradativamente, mas tô bem, tô bem. O físico é uma coisa que eu tô, me preparando bem já há um bom tempo, então assim, eu tô me sentindo bem fisicamente, isso é super importante, e o mental também é trabalhado ali para você voltar a ganhar confiança, segurança, porque é algo quando você machuca que você fica ali com medo, né, de como que vai ser, como que aquela incerteza de como que vai voltar. Mas isso foi bem trabalhado nesses meses para que o meu retorno fosse totalmente seguro e confiante, e é o que está acontecendo. Tem uma previsão para sua volta? Eu já tô com 9 meses, já retornei, né, como eu falei para vocês, aos poucos, mas acredito que a gente tem um próximo campeonato, não sei se eu já vou poder estar autorizada a jogar um jogo inteiro, por exemplo, mas ali aos poucos já tá voltando a jogar na quadra. Que legal, Amanda. Muita saúde para você desde já. Amanda, sempre atrelada à sua questão física nesse processo de recuperação, você trouxe para a gente que o mental foi fundamental. Você faz algum trabalho mentalmente? Tem acompanhamento com psicólogo, alguma coisa? O quão isso tem sido importante para você? Conversando com você, assim, você parece que lida com muita maturidade com a sua lesão, que é um momento fatal na vida de um atleta, né? Sobretudo por conta da dúvida, né? Você não sabe como você vai voltar. Eu acho que isso é o que mais deve angustiar, né? Sim, eu já tive, eu brinco que hoje eu sou a minha terapeuta, depois de muitos anos trabalhando. Eu acho que quando você é atleta de vôlei, você precisa cuidar do seu mental, porque, a gente se expõe muito, né, a gente é muito exposto. Então, desde muito nova, você aprende a lidar com críticas, com frustrações, com momentos difíceis. Então, assim, desde muito nova eu trabalhei muito bem isso na minha cabeça, de saber lidar com as emoções, às vezes mais, às vezes menos e, enfim. Eh, eu acho que o mental ele hoje na minha recuperação eu falo que o mental é 60%, e foi o que eu me preparei para esse retorno agora, foi a parte mental. Porque o físico você vai ali, você volta, entendeu? O vôlei, você não esquece a dar uma manchete, você não esquece a dar um toque, mas o mental é o mais importante. Porque quando a sua cabeça não tá bem, o resto não funciona. Então, assim, eu acho que tive toda essa preparação e eu também, graças a Deus, tenho igual eu falei no começo da entrevista, eu tenho um apoio muito grande familiar, então isso também é muito importante, sabe, né, nessa construção ali da volta, né, então graças a Deus o meu mental tá bem, então eu tô confiante, positiva, que eu acho que isso é importante no bom retorno. Bom, Amanda, a gente vai agora com um bate-bola, mais um, e esse bate-bola é mais pessoal, né? Então, uma coisa que as pessoas não conhecem ainda sobre você. Um prato favorito. Um prato favorito? Ai, eu vou falar uma coisa que eu gosto muito. Não pode ser um prato específico, pode ser eu gosto muito de coisa com camarão. Tudo que tem de frutos do mar eu gosto. Acho que é por ser nordestina, ser da área da praia. Um bom caranguejo. Um bom caranguejo, um pirão de caranguejo, gosto muito. É muito bom. Música que não sai da playlist. Música, eu sou forrozeira. Eu sou forrozeira, eu sou forrozeira, gosto de carnaval também, gostava mais, mas hoje em dia não tanto. Mas eu gosto muito de escutar forró. Forró antigo. Eu sou assim, da época calcinha preta. Gosto muito. Raiz. Um gênero musical. Acho que você já acabou de responder forró, né? É, forró, eu gosto. Série ou filme preferido?
Série ou filme preferido? Hã, olha, eu não sou muito de série não, vou confessar pra vocês, não sou muito de assistir série. Eu gosto muito de documentário, assim, coisas mais gosto muito de coisa policial, série policial, documentário policial, acho bem interessante, eu gosto. E filme, ai gente, eu vou falar Besouro Azul, um filme que eu gostei de assistir. Tem Amanda, uma história por desculpa. isso. Você falou de. Depois, se você quiser, fica à vontade de contar a história. Mas você falou de forró. Cantou banda? Olha, forró, é porque assim, como eu cresci no Nordeste, eu cresci ouvindo forró, então eu cresci, forró antigo, antigo mesmo, igual eu falei, calcinha preta, limão com mel, ai, tem mais, tem vários que eu cresci escutando. Mas eu também gosto Forró. muito, eu gosto muito de escutar João Gomes, Dominguinhos, eu adoro. É bem minha vibe, assim, eu gosto muito. É bem cringe, né? Eu É acho bem legal. ninguém nunca imagina. Às Autêntica. vezes às vezes as pessoas falam assim: "Eu vou jogar, né, eu tô de fone", as pessoas devem pensar: "O que que ela tá ouvindo?". Gente, às vezes é um forró, às vezes é um calcinha preta que tá ouvindo, às vezes é um limão com mel. Eu Muito gosto. legal. Fica a dica aí, torcedor. Quando vocês virem a Amanda com fone, sabe com o que É, ela tá gente, se vocês escutando. me virem, não acho que não tem nada, é algum forró, tá, que eu tô ouvindo, com certeza. Gosto. Um livro. Um livro. Ai, eu gosto, como eu falei, eu sou bem da parte do policial, suspense. Eu vou falar um que eu li recentemente, que inclusive eu tenho todos eles, que é o Assim que Acaba. Hum. Já leu Agatha Christie? Perdão, Agatha qual? Christie? Agatha Não, Christie? Não, né? não, não. Assim que acaba, tem um filme também que é da Colina. É, isso, Assim que Acaba. Tem o Assim que Começa e Assim que Acaba. Eu tenho os livros já li todos. Li A Empregada também recentemente, que é um suspense também. Eu gosto de livro mais assim, nessa pegada. Um medo. O medo, eu tenho medo de altura. Ah, avião, pode ser avião. Gente, eu morro de medo de avião, tá? Muito, Você que é muito. saltadora tem medo de altura. Gente, vocês não têm noção pra mim o sofrimento que é viajar, tá? Pra jogar. E quando a gente foi pra China, então, meu Deus do céu. Imagina, horas dentro do avião, eu fiquei louca. Mas faz parte do meu trabalho, eu tenho que ir. Mas se eu fosse falar um medo pra vocês, o medo real seria avião. Porque eu sempre acho que ele vai cair comigo dentro. Eu tenho essa. É sério, vocês acham engraçado, mas é verdade. Toda vez que eu entro, eu falo: "Vai ser agora, na minha vez". E você fica super Mas ansiosa. é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, sabia? Eu acho que se eu quando eu voltar a fazer terapia, uma das coisas principais que eu tenho que fazer é lidar com o medo do avião. E eu já conversei com um piloto uma vez, ele falou que avião, o risco de cair é, tipo assim, mínimo do mínimo. É mais fácil eu morrer andando na rua, de carro, do que de avião. Mas eu não entra na minha cabeça que um trambolho daquele tamanho, cheio de gente, pesado, não vai cair. Então, O assim, problema do avião. Mas o avião acho que é com quase todo mundo. Mas eu acho que o grande problema é. do avião é o seguinte: carro, se você acidenta, você tem uma esperança de viver, né? Avião caiu. Avião, como? Igual eu sento na emergência, a mulher vai falar assim: "Ai, você tá apta?". Gente, tudo bem, eu não tô apta, mas eu sento lá por causa das minhas pernas. Aí eu vou te falar, na hora do desespero, você acha que alguém vai sobreviver se eu abrir essa janela? Não vai todo mundo morrer do mesmo jeito. Então assim, Quem sobreviveu foi o pessoal da Chapecoense, né? Os jogadores, né? E é mesmo assim verdade. foi. Ele E teve também sobreviveu, o né, da Air France, imagina. né? Que caiu aqui em Fernando de Noronha e que toda vez ele faz esse trajeto, né? Também dá Não, eu não gosto nem de falar toda a sobre. viagem, né? Isso É isso pra muito. mim é sobreviver à queda de avião, pra mim É, é milagre. É um é milagre. milagre. É papo de extraterrestre. É. É. Uma causa que te move, Amanda. Uma causa que me move é a minha família, com certeza.
Um lugar no Meus mundo que te pais. inspira. Um lugar que me inspira? Pernambuco, meu estado, Dos Altos Coqueiros. dos Altos Coqueiros. Política. Fala ou foge? Ai, depende, mas estou fugindo ultimamente. Algo que pouca gente sabe sobre você. Algo que pouca gente sabe sobre mim? Ixi. Eu acho que pouca gente sabe, mas eu sou uma pessoa muito eu gosto muito de ajudar, assim, sabe, principalmente as pessoas em volta, meus amigos, enfim, eu sou uma pessoa muito solícita. Um hobby. Um hobby? Ixi, não posso falar meu hobby não. Meu hobby é comprar. Meu hobby é comprar, meu hobby é tomar um café superfaturado, eu amo, gente, me faz tão feliz. Tem indicações de café em BH? Olha, eu moro na região que eu moro aqui tem vários que eu gosto. Eu gosto do Urulu, eu gosto do Belô, eu gosto do pão de queijaria. Tem vários E aqui que eu assim, gosto. eu sou mineiro. Café de qualidade é o que mais tem em Minas Gerais. Você não concorda Gente, comigo? olha, Minas Gerais é uma cidade eu amo morar aqui. Amo pelas pessoas, pela receptividade que eu tive quando eu cheguei aqui. E assim, a culinária mineira é uma coisa assim que você passa muito bem, né. Se você não tomar cuidado, você vai, o pãozinho de queijo, um docinho de leite, uma goiabada boa, um queijo bom, um queijinho canastra, assim, pega pesado. Minha família quando vem pra cá então, meu Deus. Você Eles se acabam. derretem todos. É assim, né, Amanda? Faz parte, né, de ser É, mineiro. Então, assim. faz parte de ser mineiro. E agora eu já tô falando "uai", alguém fala alguma Ai, coisa, olha, "uai". trem. "Uai, pega esse trem aí". É, tudo é trem, tudo é uai. É Tudo é isso aí, trem, tudo é ó. uai. Se não fosse o vôlei, Amanda, você seria? Se eu não fosse o quê, perdão? Se você não fosse jogadora de vôlei, você seria? Olha, se eu não fosse jogadora de vôlei, eu acho que eu seria veterinária, porque eu amo animal. Eu tenho 3 gatos, mas eu amo animal em geral. Eu amo cachorro, gato, todo tipo de animal eu amo, sou apaixonada. Eu acho que eu seria veterinária. Família. Família? Ai, família é tudo pra mim. Um sonho que o esporte te tirou. Um sonho que o esporte me tirou, eu acho que é ser presente. Um sonho que o esporte realizou. Um sonho que o esporte realizou? Ai, o esporte realizou tantos sonhos meus. Mas eu acho que o principal seria proporcionar coisas à minha família. Um sonho a se realizar. Um sonho? A ganhar uma Superliga. Amanda, essa é a parte da nossa entrevista que já está chegando nos finalmente, que a gente sempre destina para o convidado falar qualquer coisa que ele achar que deve falar, sobre qualquer situação, uma causa, qualquer coisa que é um espaço que, enfim, é seu, para você usar da melhor forma, algo que você sempre quis falar e nunca te perguntaram. É seu. Mais do que sempre foi, agora é seu. Eu não sei se eu tenho algo tão interessante para falar. E eu queria primeiramente agradecer vocês pela oportunidade de me conhecer, de contar um pouco sobre mim. Queria agradecer verdadeiramente a todo mundo que todo esse período aí da minha recuperação me mandou mensagens, palavras de incentivo, isso foi muito importante para mim. Toda a torcida também que está sempre me acompanhando e desejando coisas boas. Estou muito ansiosa para esse retorno, estou feliz, estou empolgada, querendo crescer, trabalhar, trazer vitórias, né, para o clube, enfim. Então, é isso. Queria agradecer, dizer que eu sou extremamente grata de vestir essa camisa, de defender esse clube e essa torcida. E, se Deus quiser, trazer muitas vitórias e coisas boas nessa temporada.
E é isso. Um beijo. Para finalizar, como estão as expectativas para essa temporada, além de trazer vitórias para o clube e de voltar bem fisicamente? Eu acho são ótimas as expectativas de crescer, de aprender. Como eu falei, a gente tem muitas mudanças, tanto na comissão técnica como nas atletas. Isso faz parte de um crescimento, né? E eu espero o que eu falei, uma construção e construção com vitórias. É isso que eu espero. Ansiosa para isso. Amanda, quero agradecer a você por ter aceitado o convite. Em março teve o Minas veio jogar aqui no Geraldão e eu tive a oportunidade de assistir o treino. E aí você apareceu para falar com o pessoal, só que eu não fazia a mínima ideia que você era daqui de Recife. E eu estranhando a receptividade da galera, você a galera de acolhendo muito bem, acho que treinadores foram assistir, pessoas que fizeram parte da sua trajetória, que fazem parte da sua trajetória. Então, eu não fazia a mínima ideia da sua origem, principalmente do quanto aquelas pessoas fizeram e fazem parte da sua carreira. Então, espero que da próxima vez que você vier aqui, né, espero que tenha mais alguma rodada de Superliga aqui no Geraldão e o Minas venha jogar, a gente possa se encontrar, trocar ideias. E desde já o meu agradecimento aqui em nome do Super Spike pelo convite, por ter concedido essa entrevista, foi muito boa. E é isso. Galera, peço para que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem bastante nosso conteúdo e muito obrigado, Amanda. Eu que agradeço pelo convite. Amanda, muitíssimo obrigado por ter se disponibilizado para poder vir trocar essa ideia com a gente. Acho que o relato de Guilherme enfatiza muito para além da sua função das quadras hoje, né? Porque você, querendo ou não, é uma fonte de inspiração. Nesse país centralizado que a gente tem, um atleta como você, jogando no Sudeste, sendo protagonista por onde passa, faz com que muitas meninas de onde você vem possam acreditar que também é possível algum dia. Do lado de cá, a gente vai seguir tentando, de alguma forma, né? Mesmo que de forma muito humilde, tentar ser um braçozinho nessa conversa, né? Mediar essa conversa que é mega importante. Acho que a gente falou muito no início da nossa conversa como é importante mulheres nordestinas, negras no seu caso também, ocupar esses espaços, mostrar que é possível. Foi um prazer trocar essa ideia com você, foi um prazer poder te conhecer um pouquinho mais. Agradecer também a Tereza por ter mediado essa conversa aqui em nome do Minas também. E o Super Spike está de portas abertas quando você quiser voltar para a gente poder trocar. Quem sabe no final da temporada reatualizar esse quadro de títulos aí, com você também sendo protagonista, será muito prazer, viu? Muito obrigada, foi um prazer conhecer você. Guilherme, um prazer conhecê-lo, também não sabia. Você vê como que o mundo é pequeno, né? Mas prazer em conhecê-lo. Simon, prazer saço lhe conhecer também. Foi ótimo trocar essa ideia com vocês, me senti super confortável e eu achei interessante a gente abordar essas pautas, falar sobre a base, sobre o Nordeste, que é algo que precisa desse olho a mais, sabe, para as meninas no esporte. Enfim, fico feliz de poder dividir isso com vocês, de ter essa troca com vocês e agradeço pelo espaço. Prazer. Gente, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha nosso conteúdo e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.